Vamos ler a palavra de Deus em Josué 24, verso de número 14 e 15, que diz assim: Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se aos deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Eu gostaria de falar sobre um líder. Eu gostaria de falar sobre um líder de família. Eu gostaria que você então fosse o líder da sua família, fosse o líder da sua casa. Josué capítulo 1, verso de número 1 a 8. O Senhor vai dar aqui algumas orientações quando Josué ele inicia o seu ministério. Diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora e atravessa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisardes com a sola do pé. E então, diz a palavra de Deus, a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e ser corajoso, e não tenhas medo, e nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então são as palavras aqui de Deus a Moisés no início aí do seu ministério, e nós já sabemos que Moisés tinha morrido e Josué então agora assume a liderança do povo de Deus. No capítulo 24, Josué então encerra aqui o seu ministério e ele vai fazer aqui uma série, ele vai dar uma série de recomendações ao povo. E é curioso que lá no capítulo 2 de Juízes, a gente vai ver, por exemplo, no verso de número 7, quando diz assim que o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram e aqueles que andavam com ele, né, que tinham visto todos os feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Lá no verso de número 10 do capítulo 2 de Juízes, vai dizer que depois que toda aquela geração foi reunida com seus pais, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu então uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Então vejamos aqui o perigo da geração atual não passar o bastão da fé, não liderar a família, não ajudar os filhos e não contribuir para que eles tenham firmeza doutrinária, educação cristã para sobreviver diante de uma geração pecaminosa. Então, quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés, um líder preparado para conduzir a nação. A vida de Josué não foi fácil, foi difícil. Ele passou por muitos sofrimentos lá no Egito como escravo. Ele nasceu no momento de escravidão, onde o povo dele era escravo. Ele teve que aprender a esperar e se submeter à liderança de uma outra pessoa, né? Ele foi paciente, esperou Deus vir e libertá-los ali do Egito. Depois esperou Moisés dar para ele a liderança. Josué andou com Deus, foi corajoso, acreditou no plano de Deus e também na liderança de Moisés. Perseverou em oração, porque em muitos momentos ele orou com Moisés, esteve com Moisés ele orando, lutando pelo povo. Conquistou o respeito das pessoas, se preparou espiritualmente, se preparou
emocionalmente, se preparou como um líder guerreiro para lidar com a nova geração. Ele intercedeu pelo povo, se preocupou com o povo, liderou a sua família, glorificou o nome de Deus no último, até o último dia da sua vida, né? Nenhuma palavra de Deus diz ele que caiu por terra. O Senhor cumpriu todas as palavras que tinha dito a ele. Então, a tarefa de Josué foi concluída com sucesso. E aqui no final da sua vida, no capítulo 24, verso de número 14 e 15, ele vai dar ali algumas orientações ao povo, vai pedir para o povo deitar fora os deuses pagãos, né, que eles escondiam dentro de suas barracas, e ele então vai encorajar o povo a seguir ao Senhor e somente ao Senhor. Então ele foi um líder corajoso, ele foi um líder da sua família. Josué assumiu a responsabilidade de conduzir a jovem nação de atravessar o Rio Jordão, por exemplo, e entrar na terra de Canaã. Foi dele a responsabilidade de dividir as terras, com os povos ali, né? E ele também teve que expulsar os cananeus do meio do povo. Ele seguiu fielmente a direção de Deus. Antes de Israel chegar, por exemplo, no Monte Sinai, Josué comandou os guerreiros israelitas quando Amaleque atacou Israel, em Êxodo capítulo 17, do 8 ao 13. Pouco tempo depois, foi ele um dos 12 homens enviados por Moisés para espiar a terra prometida em Números 13, 8 ao 16. Aliás, ele e Caleb foram os únicos que trouxeram bons relatórios, que não ficaram com medo daqueles homens e que não trouxeram assim medo para o coração do povo. Josué e Caleb assistiram é, o Senhor, assistiram Moisés, melhor dizendo, e obedeceram ao Senhor e insistiram para que Israel obedecesse também e ocupasse de imediato a terra que o Senhor tinha prometido em Números 14, 6 e 9. E da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, Números 14, 30 ou 38. Deus orientou Moisés a nomear Josué para ser o seu sucessor em Números 27, 15 ao 23, Deuteronômio 34, verso 9. Depois da morte de Moisés, Josué então passou a conduzir o povo na travessia do Jordão, capítulo 1 de Josué, 1 ao 18, 3, 1 ao 4 e o verso 24. E para conquistar também Jericó, capítulo 6, 1 ao 27. Quando os israelitas foram derrotados em Ai, Josué buscou o Senhor e seguiu suas instruções, suas orientações para purificar o povo de Israel. Capítulo 7 de Josué, verso 1 ao 26. Depois disso, Josué também conquistou Ai, capítulo 8, do 1 ao 29, em obediência às ordens de Deus e de Moisés, Deuteronômio capítulo 11, 29 ao 32, 27, 1 e 28, e também no verso 68, mostra que Josué construiu um altar no Monte Ebal, capítulo 8, 30 ao 32. Ele leu as bênçãos e as maldições da aliança, capítulo 8, 33 ao 35. Ele comandou campanhas militares contra duas coalizões de reis cananeus, uma ao sul e uma outra ao norte, no capítulo 10, do 1 ao 43 e o capítulo 11, do 1 ao verso 15. Então, suas vitórias nessas campanhas proporcionou sucesso àquela região. Ele deu sucesso, deu vitória ao povo de Deus. Os israelitas se estabeleceram na terra prometida por causa da liderança, da boa liderança de Josué. Então, depois de supervisionar a divisão dos territórios entre as tribos de Israel, Josué recebeu a sua porção de terra em Efraim, no capítulo 19, 49 ao 50, e designou cidades de refúgio no capítulo 20 e as cidades levíticas no capítulo 21. E ele também libertou, ou melhor, ele liberou para que voltassem para casa as duas tribos e meia que haviam se estabelecido ao leste do Jordão, no capítulo 22. Em sua velhice, ele exortou o povo de Israel a permanecer fiel ao Senhor, no capítulo 23 e 24. Nós temos ali um discurso bonito ali, onde Josué já está velho, com 110 anos de idade, e ele vai trazer uma mensagem poderosa para o coração do povo, vai dizer que Deus é santo, eles não podem servir a Deus, se envolvendo com idolatria. Então ele faz ali um sermão de despedida e ele então resume ali todo o plano de Deus, tudo que Deus tinha feito. Ele entrega uma mensagem poderosa e pede o povo para escolher, tomar uma decisão de servir ao Senhor. Ele vai dizer: eu e a minha família nós vamos continuar servindo ao Senhor, mas eu sei que no meio do povo de Deus tem muita gente que não está servindo a Deus.
que está cultivando aí relações erradas com outros deuses, isso vai trazer problema para vocês. E, curiosamente, pouco tempo depois, nós vimos aqui que o livro de Juízes é o livro que mostra que o povo estava desviado, e depois que aquela geração que conheceu Josué morreu, se levantou outra geração que não conhecia Josué, que não conhecia o Senhor, que não conhecia os anciãos, e que, portanto, se perdeu. O livro de Juízes mostra um povo perdido, sem direção espiritual, porque não deram ouvido aqui à voz do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo difícil, muitas famílias também não estão ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas estão cegas em seus entendimentos, e elas não vão prosperar e não vão conseguir ajudar a nova geração se não tomarem uma decisão de servir ao Senhor e de deitar fora tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que não faz bem para a família. São os meios eletrônicos, as TVs, os videogames, filmes e tanta coisa ruim que tem chegado aí nos nossos lares. E se nós não tivermos cuidado e o controle na mão para dizer não para essas coisas, a gente pode sim perder toda a geração, toda a nova geração. Josué morreu com 110 anos de idade. Ele foi sepultado na terra de Timnat-Sera, capítulo 24, 29 ao 30, e Juiz 2, do 8 ao 9 também mostra isso. E, exceto na negociação com os gibeonitas, no capítulo 9, ao longo de toda a sua vida, Josué demonstrou fidelidade fora do comum ao Senhor Deus. Israel serviu a Deus fielmente sob a liderança de Josué, um dos maiores líderes que já pisou nesta terra. Capítulo 24, 31, Juiz 2, verso 7 mostra isso. Estevão, ele menciona no seu sermão a pessoa de Josué, lá em Atos, capítulo 7, verso 45. O autor de Hebreus também, ele vai falar das conquistas de Josué e seu exemplo de fé em Hebreus, capítulo 11, verso 30. E é apropriado que em hebraico o nome Josué, Josué significa Jesus. É o mesmo nome hebraico, né? E que tem a ver com o Salvador, com aquele que viria para salvar o povo. Então Josué conduziu Israel à salvação física, ou seja, eles foram ali para Canaã. Jesus conduz todos os que creem nele à salvação eterna, é o que diz João 3,36, que aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, em seu discurso final, Josué não escondeu o pecado da nação. Muito interessante isso aqui. Josué vai falar a verdade para o povo. Ele vai dizer: eu já estou velho, eu estou aqui com meus 110 anos de idade, estou vendo que tem muita coisa errada no meio de vocês. E vocês continuarem assim, vocês não vão conseguir servir a Deus, ou melhor, não vão agradar a Deus. Então, ele não esconde a verdade, ele não deixa de falar do pecado do povo. Sem perder tempo, ele fez um discurso, um apelo, chamou o povo para se consertar, chamou o povo para firmar um propósito, uma aliança com o Senhor. E o povo ouviu com atenção e prometeu servir ao Senhor com fidelidade. 3 vezes o povo fala isso lá no capítulo 24, 18, 21 e 24. O povo reitera a sua confiança no Senhor. Infelizmente, isso não aconteceu, porque eles não foram sinceros de coração. Agora, ninguém pode agradar a Deus com discursos vazios de uma religião barata. Deus exige obediência dos seus servos. Deus exige obediência aos seus mandamentos. Como diz Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. Deus tem seus mandamentos. E amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então vejamos um pequeno esboço aqui dessa passagem do livro. O que Josué fez? Em primeiro lugar, Josué mostrou que o que o Senhor fez. Josué 23, do 1 ao 5, 9 ao 10, ele mostra ali o que o Senhor fez. Depois ele mostra o que o povo deveria fazer. Josué 23, 6 ao 8, 11 ao 16, mostra aí qual era a parcela do povo, o que eles deveriam fazer. E ele também, em terceiro lugar, mostrou quais as conquistas, eh, quais as consequências, melhor dizendo, quais as consequências do pecado do povo. Josué 23, 12 ao 13 e 15 ao 16. Em quarto lugar, ele mostrou o que ia acontecer com ele em breve. Ou seja, ele vai dizer: eu estou velho, eu vou morrer em breve, mas que vocês continuem aqui servindo a Deus com fidelidade. E o povo sabia de tudo que o Senhor já tinha feito no passado por eles. Mas Josué não perde tempo, ele insiste novamente em replicar, em falar das verdades que ele tinha aprendido. Nos dias de quem? De Abraão, Josué 24, 1 ao 13, vai falar do que Deus tinha feito nos dias de Abraão. Nos dias de Moisés, Josué 24, do 5 ao 10. E ele vai falar também do que Deus tinha feito nos dias dele mesmo, Josué 24, do 11 ao 13, porque ele testemunhou muitas coisas que Deus tinha feito.
Então, diante de argumentos tão verdadeiros e claros, o povo deveria tomar uma decisão de obedecer e servir somente ao Senhor. Servir com fidelidade, com boa vontade, com alegria, com fé, com perseverança, com constância. Como é triste a gente ver um povo inconstante, né? É inconstante nos seus negócios, é inconstante na oração, é inconstante na leitura da palavra, é inconstante no trabalho cristão, não frequenta a casa de Deus, não se envolve. Então, diante de uma decisão tão séria, o povo não poderia ficar em cima do muro, sabe? Diante de uma decisão tão importante que reverberaria na vida da nova geração, o povo deveria tomar uma decisão. Assim como nós também precisamos tomar uma decisão. Por isso que Josué vai dizer: escolham hoje a quem não servir. Josué 24:15. É hoje, não é amanhã. Amanhã o tempo passa, amanhã os filhos crescem, amanhã eles vão embora de casa, amanhã eles estão com a família deles. Então o momento é agora de servir a Deus, de ler a palavra, de restaurar o culto doméstico em casa, de ensinar o caminho que a criança deve andar, de agarrar na mão da esposa e levá-la para a igreja e conduzir ela e a família toda no caminho do Senhor. Você também precisa tomar uma decisão. Você também precisa fazer uma escolha. Você também precisa se arrepender dos seus pecados, porque certamente tem muita coisa errada na sua vida que Deus não se agrada. E você precisa deitar fora essas coisas, tirar os ídolos do coração, o preconceito, a mentira, a vaidade, a pornografia, os vídeos indecentes, filmes errados e imorais. Então examine sua vida. O que você precisa jogar fora da sua mente, do seu coração? É raiva, é ira, rancor, ressentimento, falta de perdão? O que está impedindo você e sua família de servirem ao Senhor? Abandonar a Deus é um perigo, é apostasia. Então, deitai fora o desânimo. Deitai fora o desânimo, a inconstância, a falta de compromisso com Deus, o mundanismo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, 15 ao 17, não amem o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a tentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa juntamente com sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Josué serviu, deu bom exemplo de sua fé, foi fiel ao Senhor, cumpriu a missão e deixou um legado para a nova geração, um legado de obediência, de fé, de fidelidade, de companheirismo, porque ele foi um companheiro de Moisés. Ele não se rebelou contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. Em Juízes 2:7 está escrito que o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué. Ninguém se desviou do Senhor, porque Josué era um líder firme, um líder verdadeiro, um líder que amava, um líder que corrigia, um líder que exortava, um líder que ajudava as pessoas a se consertarem, a andarem com Deus. Nós precisamos de liderança espiritual. Nós precisamos de pastores, de homens de Deus, de mulheres, de jovens, gente que tem a palavra de Deus para instruir aqueles que não sabem em que caminho seguir. Se depender de sua fé e de seu compromisso com Deus, sua família vai cultuar o Senhor. Se dependesse de sua conduta, de sua fé e de suas boas obras, sua família serviria ao Senhor. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que ele havia feito. Você conhece o Senhor? Você anda com o Senhor? Você lidera a sua casa? Você é um líder lá na sua família? Eu tenho aqui alguns desafios para você. Você que quer andar com Deus, que talvez está distante, talvez esteja até desviado dos caminhos do Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer é isso aqui: entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. O Senhor é o guardião da família. Sem Ele nada podemos fazer. Outra coisa, lute para ser um líder espiritual na sua casa. Se sua família não te acompanha, então vai você, leia você, ore você, evangelize você, faça com que você mesmo assuma uma responsabilidade diante de Deus. Ore pela salvação da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge, enfim, dos seus filhos, familiares. Faça a sua parte. Segundo, não faça vistas grossas quanto ao pecado. Fale a verdade em amor, frequente a casa de Deus, se volte para os trabalhos da igreja, né? Tenha uma ocupação no reino de Deus. Fale do que você tem visto e ouvido da parte do Senhor, mas não faça vista grossas ao pecado. O pecado precisa ser confessado, reconhecido, confessado e abandonado. Lá em Provérbios 28:3 diz assim: se confessa, aquele que esconde a sua transgressão não prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia.
Em 1 João 1, verso 9 também diz, se confessarmos nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então todos nós precisamos do perdão de Deus, todos nós precisamos firmar um propósito, uma aliança com o Senhor. Então a primeira coisa é entregar a vida a Cristo, o segundo lugar é não fazer vista grossa para o pecado, é ver o pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado e ficar firme com o Senhor. Em terceiro lugar, firme um compromisso com Deus e seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Vigie seu lar, cuidado com o que você leva para sua casa, cuidado com as influências da televisão, cuidado com as influências do mundo. Busque a santificação da sua vida, da sua família. Entregue tudo ao Senhor e seja grato a Deus porque você está vivo. Warren Wiersbe disse o seguinte, que um coração grato é uma forte defesa contra as tentações de Satanás. Então, seja grato a Deus e rompa com os valores mundanos, não se aculture com este sistema, com este século, não deixe que o inimigo lance a semente do mal no seu lar, no seu coração, na sua mente. Seja firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Não perca tempo fazendo aquilo que desagrada a Deus. Honre a Deus com a sua vida, com a sua família. Seja um líder espiritual e que o bom Deus honre a sua fé. Deus te abençoe.